Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Gabriel Alvim e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou estar trazendo para vocês o indicador Derivative Oscillator, que é um indicador aí baseado no RSI. Então ele vai pegar o RSI, suavizar por uma média aritmética, vai pegar o RSI novamente, suavizar por uma média exponencial e suavizar novamente por uma outra média exponencial e fazer a comparação entre a suavização aritmética com a dupla exponencial. E aí ele vai fazer essa comparação e trazer para a gente como oscilador aqui. E aí os parâmetros dele são os seguintes. O primeiro parâmetro é o período do RSI. O segundo é o parâmetro do período da média aritmética, que vai suavizar o RSI. O terceiro parâmetro é a primeira suavização da média exponencial. E o quarto parâmetro é a segunda suavização exponencial do RSI. Tá? Então ele vai comparar a suavização da média aritmética com a dupla exponencial. Os períodos você pode alterar aqui, lembrando que quanto maior os períodos que você colocar aqui, menos reativo ao preço o indicador vai ser, e quanto mais curto os parâmetros que você colocar aqui, mais reativo ao preço, então mais rápido ele vai movimentar. Então dependendo do gráfico que você tiver, você pode brincar aqui nos parâmetros e encontrar uma configuração ideal aí para o gráfico e ativo que você está olhando. Tá? Eu vou deixar no padrão 14953, que é o padrão do indicador mesmo, e vou estar olhando aqui com vocês no índice futuro de 5 minutos. Então, ele é um indicador que vai funcionar na busca de divergências. O que é uma divergência? Então, por exemplo, o indicador está fazendo fundos em direção oposta aos fundos do gráfico. Tá? Então, vou dar um exemplo aqui para você. Aqui, nessa região vermelha, a gente tem um fundo aqui, e na outra região vermelha aqui, a gente tem um outro fundo formado aqui. A gente vê que essa região vermelha aqui teve um fundo mais alto que do anterior, só que no gráfico a gente vê que esses fundos são mais baixos. Isso é uma divergência. Então, quando os fundos do indicador do preço são diferentes dos fundos do indicador, a gente considera uma divergência. Se os dois estiverem na mesma direção, é uma convergência, não uma divergência, a gente não faz nada. Então, nesse caso aqui, a gente encontrou a divergência de fundos mais altos no indicador com fundos mais baixos no preço. E aí confirmou para a gente então a divergência no cruzamento aqui quando ficou para verde, que seria uma compra. Tá? Serve para venda também? Serve, só que na venda a gente vai buscar topos. Então, por exemplo, se a gente pegar esta região aqui, a gente vai ver o seguinte: a região mais alta dessa zona verde aqui de cima foi aqui. A próxima região mais alta da próxima zona verde foi aqui. A gente vê que essa zona aqui então está fazendo topos mais baixos, só que no preço também está fazendo topos mais baixos. Então isso não é uma divergência, a gente não entraria na venda quando virasse vermelho. A gente tem que ter sinais opostos no gráfico e no indicador. Tá? Aí aqui acabou o dia, já são 17 horas, eu vou passar para o dia de hoje para ver se a gente encontra mais alguma divergência. Então, o dia de hoje, dia 10/10, aqui eu estou olhando o índice futuro de 5 minutos. Então vamos analisar primeiro essa zona aqui, ó, essa zona verde. Onde foi o topo mais alto? Foi aqui. Onde foi o topo mais alto desta segunda zona verde? Foi exatamente aqui. Então a gente vê aqui que o indicador está fazendo topos mais baixos. E no gráfico? No gráfico ele está fazendo topos mais altos, olha aqui. O gráfico está subindo e o indicador está caindo. Então, no momento em que ele virar para vermelho aqui, seria uma venda, porque a gente teve uma divergência nessas duas ondas aqui, nessa onda verde aqui e nessa onda verde aqui. Logo em seguida, a gente já dá para comparar as ondas vermelhas, né? A gente está vendo aqui uma onda vermelha fazendo um fundo mais alto que o fundo anterior, só que no gráfico também está fazendo um fundo mais alto que o fundo anterior. Então, uma convergência e não uma divergência, a gente não faz nada. Tá? Então, nessa virada para verde, a gente não vai comprar porque não foi uma divergência. Logo em seguida, a gente já consegue ver mais uma divergência. Né? Então, a gente vê aqui, ó, essa zona verde aqui está fazendo um topo mais baixo que o anterior, só que no gráfico ele está fazendo um topo mais alto que o anterior. Então, na virada para o vermelho, seria uma outra possível operação de venda. Então, essa primeira operação aqui, ela foi 180 pontos contra e logo em seguida chegou a pagar aí até 430.
Essa segunda operação aqui não foi nada contra, né? Foi 30 pontos contra e chegou a pagar aí até 460 pontos. Depois a gente tem o seguinte, essas zonas vermelhas aqui, ó, vamos analisar elas. Então a gente já tem aqui um fundo mais baixo que o anterior, só que no preço a gente também tem um fundo mais baixo que o anterior. Então isso daqui não é uma divergência, portanto a gente não vai entrar na virada aqui na compra, tá? Então a gente quer divergências. Novamente, a gente tem o seguinte, deixa eu apagar aqui só para não ficar um monte de setinha, para ficar mais fácil da gente visualizar. Novamente, a gente tem o seguinte, um topo mais alto que o anterior e no gráfico um topo mais baixo que o anterior. Então, é uma divergência, estão em sentidos opostos. Na virada para o vermelho aqui, seria uma operaçãozinha de venda que chegou a pagar aí até 300 pontos, tá? E aí depois a gente teve mais um fundo aqui, com este fundo aqui, que não foi divergência porque os dois estão na mesma direção, tá? Então você não entraria na compra na virada aqui neste candle, tá? Então basicamente é isso, o indicador ele busca divergências para vocês, baseada no RSI, suavizado por algumas médias, nas quais eu já expliquei, e traz para vocês aí como oscilador. É bem interessante aí, eu encontrei como o melhor gráfico para poder analisar essas divergências nos 5 minutos, mas você pode alterar também os parâmetros, buscar no Renko, buscar no 1 minuto, 15 minutos, etc., qual gráfico você quiser. Basta você ajustar os períodos, os parâmetros aqui e encontrar qual é o melhor para o seu operacional. Beleza? E aí, para vocês poderem baixar esse indicador, eu já disponibilizei na loja do Profit, então no link na descrição vai cair na minha árvore de links, que é essa árvore aqui, tá? Que é onde eu coloco todos os meus links. Na seção aqui de indicadores gratuitos, tá por ordem alfabética, então vocês vão lá até o D, Derivative Oscillator, tá aqui. Clicando aqui, vai abrir a loja do Profit. É só você estar logado aí na sua conta da Nelogica e clicar em assinar, tá? Então ele é gratuito, vai instalar no Profit de vocês. Mesma coisa também se você quiser instalar direto no Profit. Então você vai acessar a lojinha do Profit aqui em cima, buscando aqui nesse campinho de busca Derivative Oscillator, vai cair no meu indicador também. É só você clicar aqui em assinar, ele é gratuito, que já vai instalar no Profit para vocês. Beleza? Então precisando de serviço de programação, no mesmo link na descrição tem o meu contato do Telegram aqui, vocês podem me chamar e eu faço um orçamento para vocês. Beleza? Então fico com vocês aí, até o próximo vídeo.